ter um dinheiro pingando na sua conta todos os meses, com certeza é muito bom. Na verdade, receber dividendos é com certeza a maior recompensa de todo investidor de longo prazo. Nesse vídeo eu quero te mostrar as 10 ações que mais pagaram dividendos em 2022 e também quais são as ações que tendem a pagar bons dividendos em 2023. Mas mais do que isso, meu intuito aqui não é só te mostrar essas ações. Afinal, você pode ver isso lá no meu Instagram em apenas alguns segundos. Eu quero te mostrar nesse vídeo se realmente vale a pena investir nessas ações. Como analisar para ver se realmente você vai ganhar dinheiro comprando essas boas pagadoras de dividendos. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou criador do site Poder do Investimento. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para me incentivar a trazer sempre melhores conteúdos para você. Mas sem mais delongas, vamos bem direto ao ponto. Então, essas aqui foram as ações que mais pagaram dividendos em 2022. Nós tivemos em primeiro e segundo lugar Petrobras com 68% e 59% de dividendos pagos em 2022. Em terceiro lugar tivemos SEB pagando 38% e também em quarto lugar a mesma ação 34%. Em quinto lugar tivemos Marfrig pagando 25,8%. Sexto lugar Semin com 22,5%, Move com 18,9%, EALT 4 18,7% e CSNA 3 17,7%. E em último lugar tivemos Agro 3 com 17,5%. Rentabilidades bem acima de renda fixa, inclusive mesmo nesse período com taxa de juros mais alta, e bem bacana para quem tinha esses ativos e recebeu esses valores ao longo do ano sem fazer nada. Agora, a projeção para 2023. Vou abrir aqui também sem mais delongas, porque como eu falei, o assunto principal aqui não vai ser te mostrar essas ações. É muito fácil você entrar no meu Instagram e ver em alguns segundos. Eu quero mostrar aqui, na verdade, se vale a pena comprar essas ações. Inclusive essas aqui, que são as que tendem a pagar bons dividendos em 2023. Então, aqui no topo da lista nós temos novamente Petrobras, que tende a sim pagar bons dividendos também em 2023. Temos Leve 3 com 13,6%, BBAS com 11,9%, PESA 4 com 10%, CPFE 3 com 9,7%, STBP 3 com 8,4%, EG 3 com 8%, Klabin com 7,5% e Klabin também com 7,5%. Ah, Pedro, mas onde é que você tirou esses dados? Do próprio site da B3. São levantamentos que eles fazem, uma projeção de acordo com os lucros que essa empresa teve em 2022, com o histórico de dividendos que ela já teve. É claro que esses números podem aumentar, pode ter empresa distribuindo mais do que o esperado e aparecendo nessa lista no final do ano, porém essas são empresas que já tendem a pagar bons dividendos. Beleza, Pedro, mas aqui então eu vi que Petrobras vai pagar 60%, então eu vou comprar agora, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar 60% em um ano. Isso é muito, certo? Errado. Os dividendos em si são ótimos. Você recebe parte do seu lucro nas empresas sem ter que pagar imposto de renda, pelo menos por enquanto. Porém, eles em si não significam lucro certo. Então não é porque uma empresa vai pagar 60% em um ano que você vai ter lucro investindo nessa empresa. Peraí, Pedro, não, mas 60% eu vou ganhar aqui com essa ação. Tá falando aqui que mais ou menos a projeção é essa, ano passado também foi. Como assim que eu posso ainda perder dinheiro com isso? Isso é possível? Sim, isso é possível. E agora eu quero te mostrar se realmente vale a pena investir nessas empresas. O que você tem que analisar além dessa projeção de dividendos? Esse é o assunto principal deste vídeo. Então, vale a pena comprar essas ações focando em dividendos? Principalmente essa a questão. Vale a pena comprar ações olhando apenas os dividendos? Então, vamos dar uma olhada aqui nos pontos a se observar. Primeiro ponto, este dividendo é realmente recorrente? Isso aqui é uma armadilha muito grande para quem está começando no mercado. Muitas empresas costumam pagar um dividendo extraordinário, 50%, 60%, 80% em um ano, e aí o cara vai lá e compra achando que ele vai ganhar isso todos os anos. Isso não acontece sempre, tá? Muitas vezes essa empresa pode ter a venda de algum ativo. Então, por exemplo, tem uma empresa que investe em imóveis, aí ela foi e vendeu 2 imóveis nesse ano, então teve um lucro maior naquele ano porque vendeu algum ativo. Vai pegar e vai dividir esse lucro, vai parecer que ela realmente é uma empresa extremamente lucrativa, né? Mas não, ela só desfez de ativos que até mesmo vão diminuir os próximos dividendos, que vai parar de gerar receita, tá? Então venda de algum ativo faz com que o dividendo suba muito em um único ano, no próximo ano já não tem mais nada, tá? E aí é bem ruim, porque também as ações tendem a desvalorizar, né? Por não ter mais uma receita como antigamente. Outro ponto, distribuição de lucros passados. É normal que empresas façam caixa ao longo do tempo. Então, por segurança,
para ter um dinheiro para investir. Muitas vezes as empresas vão fazendo um caixa e chega um ponto que esse caixa está bem estruturado e elas decidem distribuir parte dele. Então a empresa vem lucrando 1, 2, 3 anos, depois vai distribuir de uma vez os dividendos. Isso faz com que os dividendos sejam bem altos em um ano, porém no próximo ano pode ser que ela nem pague dividendos, tá? Porque ela vai realmente acumulando caixa novamente ou investe em outra coisa. Então é muito importante também dar uma olhada nisso. E também acontece em alguns anos atípicos para algumas empresas. Então, alguns anos costumam ser muito bons para uma empresa, chama que ela lucre muito acima da média, consiga receber bastante dividendos, mas isso não é uma regra muitas das vezes. Então, um ano muito bom, depois vem um ano ruim, depois um ano mais ou menos. Isso faz com que, se você olhar apenas um único ano, você acha que é uma ótima empresa que paga ótimos dividendos, mas no final das contas foi apenas aquele ano. Então, muito importante olhar isso. Eu vou te mostrar daqui a pouco como que você analisa. Mas vamos para o segundo ponto a se observar, que é o payout. Payout é muito importante de entender, porque dividendo não é tudo. Dividendo não faz uma empresa ser lucrativa necessariamente. E aí que a gente tem que entender o payout. Ah, Pedro, mas que nome estranho. O que é payout, afinal das contas? Payout é o quanto do lucro da empresa é distribuído para os acionistas. Então, se uma empresa lucrou lá 100 milhões em um ano e dividiu 50 milhões entre os acionistas, o resto vai para a caixa, né? Para próximos investimentos, para ter uma segurança. Qual que foi o payout dela? Foi de 50% de payout. Então ela divide 50% do lucro. Inicialmente pode parecer bem interessante para o investidor que a empresa distribui todo o lucro, afinal ele vai receber mais dividendos. Só que aí a gente está entrando em empresas mais consolidadas. Empresas mais consolidadas podem sim dividir boa parte do seu lucro. Por quê? Porque elas não têm muito para onde ir mais, não têm muito para onde crescer. Agora, empresas medianas, que ainda têm muito espaço para crescer, não devem dividir a maior parte do seu lucro. Por quê? Beleza, Pedro, ela dividiu aqui 50 milhões, então sobrou 50 milhões. O que ela vai fazer com isso? Investir nela mesma, investir em crescimento, comprar novas unidades, investir em equipamento, investir em pesquisa, de forma que essa empresa consiga crescer e se valorizar. Então, muitas vezes, uma empresa não pagar dividendos é bom. Inclusive, é muito bom que você analise a eficiência de uma empresa, o quanto que ela consegue rentabilizar o capital. Porque se ela tiver uma capacidade de rentabilizar o capital maior do que você tem com os seus investimentos, é melhor que ela não divida esses dividendos, deixe o dinheiro com ela, porque ela vai conseguir fazer com que esse dinheiro se valorize mais do que a sua carteira de investimentos. Então, investir em uma ação olhando só dividendos, sem considerar que se ela não pagasse, seria às vezes até melhor, é um erro. Porque se uma empresa, por exemplo, ganha 100 milhões e gasta 100 milhões aqui todas as vezes, e é uma empresa pequena ainda, então tem 100% de payout, ela não vai conseguir investir nela mesma e não vai conseguir crescer. Os concorrentes vão acabar passando na frente dela e o lucro dela vai começar a diminuir. Ela vai pagar bons dividendos por um tempo até que esses lucros vão caindo. O preço da ação vai caindo também, porque o que mais valoriza uma ação é o potencial de crescimento. Quando vai a zero esse potencial, a ação desaba. Se o crescimento é negativo, ou seja, a empresa está diminuindo, aí que a ação desaba mesmo, não adianta nada você ganhar 60% em um ano de dividendos se a ação caiu 80%. Isso acontece muito em períodos de alta taxa de juros, como agora, por exemplo. A gente tinha um grande exemplo que era a Magazine Luiza. Não era boa pagadora de dividendos, mas é uma empresa de crescimento. Aí veio a alta taxa de juros, veio a desaceleração da economia, o pessoal parou de comprar. Essa empresa que vinha crescendo todos os anos os lucros, acabou anunciando prejuízo, isso fez com que a ação caísse mais de 80%. E agora a gente chega no ponto mais importante, que pouquíssimos investidores realmente entendem a fundo, que iniciantes acabam não entendendo de jeito nenhum. Muitos vêm me xingar quando eu explico isso, mas que é basicamente uma regra da bolsa. Todos os dividendos são retirados do preço da ação. Peraí, Pedro, como assim? É porque quando paga dividendo, as pessoas vendem a ação porque já pagou, e aí vai cair? Não, tá? É um ajuste contábil, na verdade. Sempre que uma ação paga dividendo, aquele dividendo é automaticamente descontado da cotação do preço do ativo. Se uma ação tá R$10, aí vai lá para a Datacom e ela paga aqui R$1 de dividendo por ação, no outro dia essa ação já vai abrir
a R$ 9,00. Ela abre a esse valor. E todo o gráfico passado dela é reajustado. Ou seja, se ontem estava R$10,00, você conseguia ver lá no gráfico R$10,00, agora você não consegue ver mais. Vai aparecer como se ontem ela estivesse a 9. Tá? Todo o gráfico é reajustado R$1 para baixo. Na verdade, em porcentagem. Então aqui foi 10%. Então todo o gráfico passado é diminuído em 10% o preço. Então vamos supor que essa empresa já valeu algum dia R$100. Vai lá no gráfico, está lá R$100. Aí você vai conseguir ver que a partir do momento que ela pagou esse R$1, vai diminuir 10% e vai para R$99. Tá? Isso é uma regra. Ah, Pedro, você acha que isso acontece? Não, eu não acho. Isso é uma regra, isso acontece, tá? Dá pra gente ver aqui no gráfico. Vou abrir aqui um exemplo. Então, essa plataforma aqui permite que eu veja isso. Cada pontinho disso aqui é um pagamento de dividendo. Então, aqui o gráfico foi ajustado em todos esses pontos. E a gente consegue ver, por exemplo, lá em 2021, que o preço dela está em R$90. Não adianta você ir num gráfico do Google aí e falar, ah, Pedro, no meu aqui é R$90 mesmo, tá certo. É porque todos os gráficos mesmo, até o RI da ação já ajustam. O ajuste contábil faz sentido, vou te mostrar daqui a pouco por quê. Mas se eu retirar esses dividendos pagos, se eu, na verdade, reajustar o gráfico, né, para considerar os dividendos, olha só. O preço de Vale nessa mesma época, na verdade, era de R$114. Porém, ela foi pagando dividendos e aí o gráfico foi sendo reajustado. Então, se você comprou uma ação por R$112 e recebeu não sei quantos por cento de dividendo, e depois você foi ver que ela foi para R$90, o que aconteceu? Você ficou no zero praticamente. Então, se você comprou Vale aqui por R$112 e ganhou ali R$22 de dividendo, né? Beleza, realmente é isso que deveria ter acontecido. Porém, na verdade, era como se tivesse pago R$92. Então, você ficou no zero, digamos assim. Então, o que é importante para a empresa no final das contas? Ela gerar sim lucros, mas continuar gerando lucros, porque senão ela não vai sair do lugar. O dividendo em si, na hora que você recebe ele não vai te trazer um ganho financeiro. Ele é, na verdade, um ganho financeiro do prazo passado. Vou te explicar isso agora por quê. Mas só provando aqui que realmente o dividendo é descontado. Então, por quê? Vamos lá entender um pouco de valuation de empresa. Aqui eu vou desconsiderar toda a lógica de valuation em relação a crescimento, em relação à projeção de lucros futuros, taxa de juros. Vamos entender só um valuation meio que estático da empresa. Vamos supor que a gente tem uma empresa aqui que vale R$100 milhões. A empresa em si vale 100 milhões, a estrutura dela, aquilo ali vale 100 milhões fixo. Vamos supor que aquilo lá não vai se alterar. Então, uma empresa inicialmente vale 100 milhões. Se ela lucra aqui mais 10 milhões em um ano, é normal que no ano que vem ela esteja valendo os 100 milhões, que ela já vale, a estrutura dela, mais o caixa que ela tem de 10 milhões. Então, o valor passa a ser de 110 milhões. Então, se a gente fosse ver o valor lá na bolsa dessa empresa, se ela fosse estática assim, a gente ia ver que ela subiu para 110 milhões. Então, antes você conseguia vender por 100, agora consegue vender por 110. Só que se ela chegar lá e dividir esse lucro entre os acionistas, então ela vai retirar isso aqui do caixa, né? 10 milhões, esse lucro que ela obteve, ela vai voltar a valer 100 milhões. E é isso que acontece com as empresas. Então, ela vai se valorizando porque ela vai gerando lucro. Então, se fosse mais estático assim, seria basicamente uma ação está 100 milhões. Aí no mês 1 vai para 101, depois para 102, depois para 103. Então, conforme ela vai gerando caixa, ela vai aumentando de valor. É claro que na vida real aqui, várias coisas influenciam. Então, taxa de juros, projeção de crescimento, euforia do mercado, e vai tendo toda aquela variação a mais. Mas essa é a lógica dos dividendos serem retirados da ação. Então, se uma empresa que vale 100 milhões, lucra 10 milhões, vai para 110. Divide 10, volta para 100. Então, vamos supor que ela vai sempre ganhando 10, dividindo 10. Ela vai ficar no mesmo valor, se ela não crescer, se ela não investir nela mesma. Então, é muito importante que a empresa também divida, aí que vem o payout. Nesse site aqui você consegue ver tudo isso, que é o Status Invest. Então, aqui tem a Ambev, por exemplo, eu consigo ver certinho os indicadores dela. E aqui eu consigo ver o payout dessa empresa. Eu posso ver que ela está na faixa de 70%, 80%. Ou seja, 80% do lucro dela é dividido. Ela vai usar ali 20%, 25% para estar reinvestindo nela mesma. Até tem aqui aquele indicador que eu falei para vocês, que é de eficiência, de rentabilidade. Essa empresa tem uma margem muito boa e ela tem a capacidade de retornar uma rentabilidade sobre investimentos de 19%, acima de renda fixa e da maior parte das carteiras de investidores diversificada. Então, em ponto de vista de rentabilidade, essa empresa aqui está bem interessante. E claro, aqui também você consegue ver o dividend yield dela, o histórico, para ver se esse dividend yield é constante, né? Às vezes você vê um dividend yield de 50%. Petrobras, por exemplo, vou abrir aqui. Olha só, dividend yield de 79%. Vamos olhar o histórico? O histórico não é bem assim, foi só 2 anos pagando, né? Antes praticamente nem tinha, teve vários anos aqui no prejuízo, então não teve pagamento. Então é um dividendo atípico, a gente não tem nenhuma garantia que vai continuar por muito tempo.
Importante também ver isso, como eu mostrei aqui no final, tá? Você quer aprender tudo sobre ações, investimentos, fundos imobiliários, dividendos, aprender a construir uma carteira de investimentos mais robusta, sem olhar apenas um único fator que pode te enganar muito, recomendo que você conheça o meu curso completo sobre investimentos, O Segredo por Trás dos Investimentos. Vou deixar o link aí na descrição da página dele para você saber exatamente o que você vai aprender. Está na promoção exclusiva, então vale a pena conferir lá o valor atual. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixe seu comentário aí que eu vou estar te respondendo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe seu like para me incentivar a fazer sempre melhores conteúdos para você. Até a próxima, bons investimentos e fui! Onde eu vou montar uma carteira de investimentos junto com vocês. Hoje eu vou começar com R$3.000. E hoje eu vou investir R$1.000 na prática. Vou comprar um pouco de ações aqui do Brasil e um pouco de renda fixa. Solicitação de aplicação realizada com sucesso. Valor da aplicação R$2.000. E também vou investir o meu próprio capital. Vou investir mais de R$9.000 na prática. Estamos quase chegando nos $600 investidos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como que você vai declarar as suas vendas em ações.